Chegamos no módulo mais técnico que com certeza vai mudar sua cabeça em relação às ações na Bolsa de Valores. Certa vez li uma frase muito bacana em um livro do Joel Greenblatt, que é um grande investidor, onde ele diz que investir no mercado de ações sem saber o que está fazendo é como atravessar uma fábrica de dinamite com fósforo aceso. Mesmo que você chegue vivo do outro lado, continuará sendo um tolo pelo risco que você correu. Por isso é muito importante sabermos exatamente o que estamos fazendo nesse mercado. Então nessa parte eu vou te ensinar a forma que analiso as empresas para tomar as minhas decisões sobre investimentos. Hoje em dia temos duas escolas de análises principais, a análise técnica, que utiliza os gráficos, e a análise fundamentalista, que utiliza os indicadores financeiros das empresas. Aqui vamos aprender sobre a análise fundamentalista, que é a mesma utilizada por grandes bancos e fundos de investimento. Existem várias maneiras de realizar essa análise. Aqui vou te explicar exatamente como eu faço para que você aprenda todos os pontos certinho. Então, bora lá! Análise fundamentalista, basicamente falando, é o estudo da situação financeira e da perspectiva de crescimento de uma empresa. Realizamos essa análise através de vários indicadores financeiros disponíveis. Com ele, nós podemos ver, por exemplo, como anda o crescimento de lucro dessa empresa ou do seu valor patrimonial. Também conseguimos ver o valor de dividendos que ela vem distribuindo e entre outros fatores para se avaliar se aquela é ou não uma boa empresa e se suas ações estão sendo oferecidas num preço justo. Nós conseguimos ver esses indicadores através dos balanços trimestrais. Toda empresa listada em bolsa é obrigada por lei a divulgar os seus resultados a cada 90 dias, com total transparência, e através deles nós conseguimos ter acesso a esses indicadores. Antigamente tínhamos que abrir esses balanços, pegar os dados e calcular manualmente cada indicador, mas hoje em dia existem sites de análise que já fazem esse cálculo automaticamente, então temos apenas que interpretá-los, o que facilitou demais a nossa vida, né? Esse é um exemplo de diversos indicadores fundamentalistas que podemos analisar. O site que recomendo você utilizar é o Status Invest, onde temos todas as informações relevantes mostradas de uma forma simples. Mais adiante vamos fazer uma tour pelo site e mostro todos esses pontos relevantes para você. De todos esses indicadores disponíveis, vamos utilizar 7 deles para realizar nossas análises. Eles são divididos em categorias que são de valuation, endividamento, eficiência e rentabilidade. Nesse módulo vamos conhecer cada um deles e explicar para que serve cada categoria. Quero mostrar para você um balanço trimestral divulgado pelas empresas. Vou usar nesse exemplo a empresa Ambev. Lembrando que a cada 90 dias elas são obrigadas a divulgar os seus resultados e quando elas estão nessa época de divulgação é chamada de temporada de balanço. Tá? Então a empresa divulga ali as suas demonstrações contábeis, que são da onde saem os indicadores fundamentalistas, né? Hoje em dia o site já faz o cálculo e nós temos apenas que interpretar esses valores. Junto com esse balanço mais contábil, ela também costuma divulgar uma apresentação dos seus resultados, onde ela ressalta quais foram as principais mudanças de forma mais clara para o acionista entender. Então a gente olhando esse resumo, essa divulgação do resultado, nós já conseguimos ver como anda a situação financeira dessa empresa. Tá? Todas as empresas listadas em bolsa fazem a divulgação tanto do seu balanço mais contábil como essa apresentação para o acionista. É através dessa categoria que batemos o martelo se uma ação está cara ou barata. O principal erro dos investidores que não realizam análise com embasamento técnico é julgarem o valor da empresa simplesmente pela cotação atual. Eles veem uma ação que custa R$20 e acham que está cara e outra que custa R$5 e julgam estar barata. Isso mata muitos investidores. Nós sempre devemos comparar a cotação atual com mais alguma variável, como por exemplo os lucros que essa empresa gerou ou pelo seu valor patrimonial, para daí sim fazermos essa afirmação de caro ou barato. Outra coisa que esses investidores não sabem é que o número de ações disponíveis na bolsa é diferente para cada empresa. Então pode acontecer de uma ação custar R$5, mas estar cara, e outra custar R$30, R$50 e estar barata com relação a seus resultados. Nessa categoria eu vou te ensinar 3 indicadores para você fazer essa avaliação, sempre comparando a cotação atual com mais alguma variável. Esse é o indicador mais conhecido da análise fundamentalista. Através do preço sobre o lucro, também conhecido como PL, nós conseguimos verificar quantas vezes o mercado está pagando naquela empresa em cima do seu lucro líquido registrado nos últimos 12 meses.
Esse indicador tem uma fórmula que pega o lucro líquido e divide pelo número de ações que essa empresa tem disponível na bolsa. Então temos o famoso LPA, que é o lucro por ação. Após isso, o indicador pega a cotação atual e compara quantas vezes ela está em cima desse lucro. Por exemplo, se nós tivermos um lucro por ação de R$1 e a cotação atual dessa ação estiver R$10, nós teremos um PL igual a 10. Agora eu vou te dar um outro exemplo para você entender de uma forma mais clara. Vamos supor que nós iremos comprar todas as ações disponíveis dessa empresa, ou seja, comprar a empresa mesmo. Vamos utilizar como exemplo que essa empresa A teve um lucro líquido contabilizado nos últimos 12 meses por R$100 mil. Se ela estiver sendo vendida por R$100 mil, ou seja, para comprarmos essa empresa teríamos que desembolsar R$100 mil, o indicador PL irá nos mostrar o valor de 1. Está ótimo. O preço que essa empresa está sendo vendida é o mesmo que ela gerou de lucro nos últimos 12 meses. Se ela continuar com esse resultado, em um ano nós recuperamos o investimento que fizemos nela. Agora vamos supor que o preço de venda dessa empresa esteja em R$500 mil, mantendo aquele mesmo lucro de 100 nos últimos 12 meses. Ela está sendo vendida então um pouco mais caro, então o PL irá nos mostrar um valor de 5. Agora imagine que essa mesma empresa esteja sendo vendida pelo valor de R$10 milhões, ou seja, muito caro, né? Então nesse exemplo o PL iria nos mostrar o valor de 100. Concluímos então que quanto menor o PL, melhor. Mostra que a empresa está sendo negociada com relação aos seus lucros mais barata. A conclusão então é que quanto menor o PL, melhor, pois estaremos pagando mais barato na ação daquela empresa com relação aos lucros que ela gera. Tem algumas situações que vamos utilizar como critério de corte, ou seja, não vamos comprar essas empresas que apresentam esse tipo de PL. A primeira situação é se ela tiver um PL negativo, pois mostra que a empresa não teve lucro no seu último exercício. E queremos empresas com lucro porque sabemos que isso é essencial para a sobrevivência de qualquer negócio. Então, se verificarmos que o PL dela está negativo, eliminamos ela da análise e não compramos esse tipo de empresa. Outra situação é se ela apresentar um PL acima de 100, que foi igual a esse exemplo que eu dei, como se ela gerasse 100 mil de lucro e estivesse sendo vendida por R$10 milhões. Um valor muito acima, mostrando que o preço está muito caro. Também eliminamos esse tipo de empresa. Terceiro ponto é não comprar empresas com PL na sua máxima histórica. Conseguimos essa informação através do site do Status Invest, clicando nesse botão em frente ao indicador PL. Aqui conseguimos ver qual a sua média histórica e nunca compramos empresas com PL na máxima, pois teoricamente elas estão em um valor mais caro ao longo da sua trajetória na Bolsa de Valores. Vale ressaltar que quanto mais perto da mínima histórica ela estiver sem estar negativo, é um bom indicativo, pois isso mostra que ela está sendo negociada em um valor barato com relação aos lucros que ela gerou. Dois fatores podem mudar o valor desse indicador: o lucro líquido e o preço da ação. Se a empresa divulgar em seu balanço um lucro líquido maior ou se a cotação de suas ações tiver uma queda expressiva, o valor do PL irá diminuir, mostrando que a empresa está sendo oferecida em um patamar mais barato. O mesmo ocorre em situação contrária se o lucro vier menor ou se a cotação subir muito. O lucro é uma das variáveis mais importantes que temos nas empresas, então saber utilizar esse indicador nos possibilita de fugir de ações que estejam com o preço muito inflado e comprar empresas que teoricamente estão descontadas, aumentando assim a chance de efetuarmos uma boa compra. O indicador preço sobre o valor patrimonial, também conhecido como PVP, funciona de uma forma muito semelhante ao PL, mas ao invés de comparar a cotação da ação com o lucro líquido, ele compara com o patrimônio líquido daquela empresa contabilizado nos últimos 12 meses. Assim podemos saber quantas vezes o mercado está pagando na ação em cima desse patrimônio. O patrimônio líquido é a soma do ativo menos o passivo da empresa. Ativos são bens e direitos que ela tem, podendo ser dinheiro em caixa, duplicatas a receber, estoques de produtos, equipamentos e imóveis. Já os passivos são as obrigações que ela tem perante a terceiros, como dívidas, contas a pagar e empréstimos. O que sobra da diferença entre eles é o patrimônio líquido da empresa.
O que esse indicador faz é pegar esse patrimônio líquido contabilizado nos últimos 12 meses e dividir pelo número de ações que essa empresa tem disponível na bolsa. Então encontramos o VPA, que é o valor patrimonial por ação. Após isso, o indicador compara quantas vezes a cotação atual dessa ação está acima desse VPA. Um exemplo, se o VPA de uma empresa der o valor de 1 e a cotação atual estiver 5, o indicador nos mostrará um valor de 5. Aquela empresa está sendo negociada a 5 vezes o que ela tem de patrimônio líquido. Vou utilizar um outro exemplo mais prático, como se nós fôssemos comprar todas as ações daquela empresa, ou seja, comprar a empresa mesmo. Lembrando que o valor que a gente paga em uma ação é o mesmo que pagaremos comprando todas as ações. Vamos supor que a empresa A tem um patrimônio líquido de 100 mil contabilizado nos últimos 12 meses. Se essa empresa estiver sendo vendida a 100 mil reais, ou seja, para comprar todas as suas ações nós teremos que desembolsar 100 mil reais, o indicador nos mostrará o valor de 1. Está ótimo, ou seja, a empresa está sendo vendida pelo mesmo valor que ela tem de patrimônio líquido contabilizado nos últimos 12 meses. Agora imagina que essa mesma empresa, nesse mesmo exemplo, está sendo vendida pelo valor de 1 milhão de reais. Muito caro, né? Um valor muito acima do que ela tem de patrimônio líquido. Então esse indicador nos mostrará o valor de 10. Essa empresa está sendo vendida por 10 vezes o que ela tem de patrimônio líquido. Agora olha uma outra situação interessante. Imagina que essa empresa estivesse sendo vendida por 60 mil reais, ou seja, um valor abaixo do que ela tem de patrimônio líquido. Isso é um ótimo indicativo. O indicador nos mostrará um valor menor do que 1. Nesse exemplo, 0,6, indicando que a empresa teoricamente está barata por estar sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. A conclusão então desse indicador é que quanto menor, melhor. Mostra que a empresa está mais barato com relação a seu patrimônio líquido. Utilizaremos alguns critérios de corte em empresas que apresentem o indicador nesse valor. O primeiro critério é se o PVP estiver negativo. Essas empresas geralmente estão em recuperação judicial, mostrando sérios problemas financeiros, então ficamos de fora dela. Um outro critério de corte é se a empresa tiver o PVP acima de 10, nesse mesmo exemplo que dei de 1 milhão. Isso mostra que o preço está muito caro, que ela está sendo negociada muito acima do seu valor patrimonial, o que aumenta o risco da nossa operação. Então, não fazemos compra em empresas que apresentem esse valor. E vale ressaltar o terceiro ponto, que empresas que estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial, no caso com o indicador abaixo de 1, podem ser boas oportunidades. Vale a pena nós estudarmos um pouco mais a fundo para saber por que a empresa teoricamente está tão barata assim. Se não tiver nenhuma notícia ou nenhum fato relevante, nós consideramos que isso é um bom sinal e pode estar ali uma boa compra. A tendência com o passar do tempo é que esse indicador volte para o valor de 1. Então, se ela não perder seu patrimônio líquido, a cotação deve se valorizar, fazendo com que o dinheiro investido também se valorize. Então, sempre que ver empresas com PVP abaixo de 1, pesquise a fundo para entender o motivo dela estar sendo negociada nesse valor. Se não tiver nenhum motivo concreto, pode estar ali uma boa oportunidade de compra. O Dividend Yield, traduzindo a grosso modo como rendimento de dividendos, é o indicador que utilizamos para identificar as boas empresas pagadoras de dividendo. Esse indicador funciona da seguinte maneira: ele pega todas as distribuições que a empresa fez de dividendos e JCP nos últimos 12 meses e compara com a cotação atual. Um jeito simples de interpretar esse indicador é sabermos que se comprarmos a ação de uma empresa pelo valor atual e ela manter a mesma distribuição de dividendos e JCP, nosso dinheiro renderá nessa proporção do indicador na forma dessas bonificações. Então a fórmula desse indicador é pegar todos esses dividendos e JCPs pagos nos últimos 12 meses e dividir pelo preço da cotação atual. Depois ele multiplica por 100 e nos dá o valor expresso em porcentagem. Um exemplo mais prático, vamos supor que a empresa A fez nos últimos 12 meses 2 distribuições de dividendos, sendo 60 centavos na primeira e 40 centavos na segunda, totalizando R$1 em proventos. Esse valor de R$1 não muda, tá? Para você entender esse exemplo, nós vamos mudar apenas a cotação da empresa, ok?
Imagina que essa empresa esteja sendo cotada a R$ 10. Como ela pagou R$ 1 nos últimos 12 meses, esse indicador DY irá nos mostrar o valor de 10%, ou seja, o que ela pagou em dividendos representa uma valorização de 10% do preço atual da ação. Seguindo nesse mesmo exemplo, imagine que a cotação dessa ação, ao invés de 10, fosse R$ 20. Como ela pagou R$ 1 em dividendos, o indicador nos mostrará agora o valor de 5%. Ou seja, você iria investir R$ 20 e iria receber R$ 1. Isso representa uma valorização de 5% e não mais 10%. Para você matar esse indicador, vamos supor teoricamente que a cotação dessa empresa fosse R$ 1. Se você compra a ação por R$ 1 e recebe mais R$ 1 na forma de dividendos, esse indicador iria nos mostrar o valor de 100%, ou seja, o que ela está pagando de dividendos iria representar 100% de valorização do preço da ação atualmente. A conclusão então é que quanto maior, melhor. O seu dinheiro estará sendo mais bem remunerado na forma de dividendos. Vale ressaltar que empresas que têm DY acima de 30% é porque pagaram algum tipo de bonificação. Então vale a pena nós olharmos as notícias dessa empresa para entender o que aconteceu naquele caso. Empresas com dividendos crescentes com o passar do tempo são um ótimo indicativo. Conseguimos ver essa informação no site do Status Invest. Nós conseguimos ver essa informação no site do Status Invest na página individual da empresa. Se nós apertarmos o botão agrupar por ano e os últimos 5 anos, nós conseguimos verificar se os dividendos estão aumentando ou diminuindo com o passar do tempo. Repare que esse é o ano atual, 2022, e a empresa não fez nenhum pagamento ainda, por isso não tem nenhum valor. Mas até o final do ano ela deve efetuar alguns pagamentos e o valor pode aumentar ultrapassando os anos anteriores. Dois fatores podem mudar o valor desse indicador: o valor pago de dividendos ou JCP ou o preço da ação. Se a empresa aumentar o valor pago de suas bonificações ou o preço da ação cair bastante, nós teremos uma alta no nosso indicador DY, mostrando que está mais barato comprar ação de acordo com o que ela vem remunerando na forma de dividendos. O mesmo ocorre em situação contrária: se as bonificações diminuírem ou o preço da ação aumentar, o indicador irá reduzir o valor, mostrando que o dinheiro está sendo menos remunerado se comprarmos a ação nesse patamar. E aqui vale uma observação, que geralmente empresas com DY acima de 30% é porque tiveram alguma bonificação especial, como por exemplo empresas que distribuem ações de outra empresa que elas têm no portfólio. Quando isso acontece, o preço dessa ação distribuída é descontado do preço da empresa, fazendo o DY ir lá para cima. Sempre que ver empresas assim, procure as notícias para entender qual foi o tipo de bonificação aplicada nesse caso. Saber o nível de endividamento das empresas é extremamente importante para entendermos os riscos que estamos correndo ao investir nelas. Como diz Peter Lynch, que já foi o gestor de um dos fundos mais rentáveis do mundo, empresas que não têm dívidas não vão à falência. Por isso vamos dar preferência para empresas que não estão muito alavancadas, tendo suas dívidas em um nível bem controlado, e empresas que possuem dinheiro em caixa, não dependendo tanto de gerar receita para cumprir suas obrigações no curto prazo. Nessa categoria, vou te ensinar 2 indicadores para entendermos essa questão do endividamento nas empresas que desejamos comprar. Através do indicador dívida líquida sobre o patrimônio líquido, conseguimos ver o quanto do patrimônio da empresa está comprometido com suas dívidas. Primeiro, vamos entender o que é a dívida líquida. A dívida líquida representa o total de dívidas da empresa menos o que ela tem de disponibilidade de caixa. O resultado dessa conta nos mostra a dívida restante da empresa, sendo ela a dívida líquida. O patrimônio líquido são os ativos menos os passivos da empresa. Ativos são bens e direitos que ela tem a receber e passivos, obrigações do que ela tem a pagar. Então, o resultado dessa conta mostra o patrimônio líquido dessa empresa. Tendo esses 2 valores, o que o indicador faz é dividir a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Assim, conseguimos ver o quanto desse patrimônio está comprometido com suas dívidas. Utilizando um exemplo mais prático, vamos supor que a empresa A tem um patrimônio líquido de R$100 mil. Se a sua dívida for R$100 mil, o indicador nos mostrará o valor de 1.
indicando que o tamanho dessa dívida representa uma vez o que a empresa tem de patrimônio líquido. Seguindo nesse mesmo exemplo, se a dívida líquida dessa empresa for R$200 mil, o indicador nos mostrará um valor de 2, ou seja, o tamanho da dívida representa 2 vezes o que essa empresa tem de patrimônio líquido. Agora imagine que o tamanho da dívida seja R$50 mil, ou seja, um valor menor do que a empresa tem de patrimônio líquido. Nesse caso, o indicador nos mostrará o valor de 0,5, afirmando que a dívida da empresa representa somente a metade do que ela tem de patrimônio líquido. Concluímos então que a condição ideal desse indicador é que ele seja menor do que 1, afinal mostra que a empresa não está endividada. Um indicador igual a 1 mostra que a empresa tem as suas dívidas controladas, mas no limite. E um indicador maior do que 1 mostra que a empresa está endividada, com seu patrimônio líquido comprometido. Vale ressaltar que quanto menor, melhor. Esse é o único indicador que pode ser negativo. Da onde vem esse valor negativo? É da sua dívida líquida. Se uma empresa tem um indicador negativo, mostra que as suas dívidas são menores do que ela tem em caixa, mostrando que ela consegue pagar essa dívida e ainda sobrar dinheiro. E aqui vale frisar que esse indicador é o único que pode ter um valor negativo. Se isso acontecer, é melhor ainda, pois esse valor negativo vem de sua dívida líquida, representando que a empresa consegue pagar suas dívidas e ainda sobrar dinheiro em caixa, mostrando uma ótima saúde financeira. Vamos considerar como critério de corte empresas que têm dívida líquida sobre o patrimônio líquido acima de 10, pois essas empresas estão muito alavancadas, representando um risco muito maior em investir nelas. Entender esse nível de endividamento fará com que você escolha sempre empresas com uma boa saúde financeira, aumentando assim a chance de realizar uma boa compra. Através do indicador liquidez corrente, conseguimos ver a capacidade de pagamento dessa empresa no curto prazo, considerando os 12 meses seguintes. O objetivo é verificar se ela teria caixa o suficiente para honrar com suas obrigações sem a necessidade de gerar novas receitas. Para fazer esse cálculo, o indicador leva em consideração o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Ativos circulantes são os direitos que a empresa tem a receber no curto prazo e o passivo circulante as obrigações que ela tem a pagar também no curto prazo. Então, basicamente, ele verifica se a entrada no caixa da empresa será maior do que a saída. Vamos considerar um exemplo que a empresa A tem um ativo circulante de R$100 mil. Se o seu passivo circulante também for R$100 mil, o indicador nos mostrará o valor de 1. Tudo que ela tem a receber representa tudo que ela tem a pagar. Seguindo nesse mesmo exemplo com o ativo circulante de R$100 mil, se o passivo circulante dessa empresa for R$50 mil, ou seja, menor do que o ativo, o indicador nos mostrará o valor de 2. O que ela tem a receber representa 2 vezes o que ela tem a pagar. No último exemplo, vamos considerar que o passivo circulante dessa empresa seja R$200 mil, ou seja, maior do que o ativo. Nesse exemplo, o indicador nos mostrará o valor de 0,5, afirmando que o valor que ela tem a receber é somente metade do valor que ela tem a pagar. A conclusão, então, nesse indicador é que a condição ideal seja maior do que 1. O indicador mostrando isso nos afirma que essa empresa tem uma boa capacidade de pagamento no curto prazo. O indicador com valor igual a 1 mostra que a empresa tem o seu caixa e obrigação no limite ali. E o indicador menor do que 1 mostra que a empresa depende de gerar caixa para cumprir com suas obrigações nos próximos 12 meses seguintes. Quanto maior, melhor, pois mostra que a empresa tem mais dinheiro em caixa. Eu gosto de utilizar esse indicador porque empresas que têm uma boa liquidez corrente conseguem se virar mais em momentos de crise. Um outro ponto muito interessante é que se elas fazem pagamento de bons dividendos e já têm esse dinheiro em caixa, existe uma probabilidade maior dela continuar fazendo esses bons pagamentos. E aqui vai mais um ensinamento. Conforme descrito no livro O Investidor Inteligente de Benjamin Graham,
o mentor de Warren Buffett, empresas com esse indicador no valor entre 1,5 e 2 já mostram uma ótima condição financeira. Então, analisando esses dois indicadores, conseguimos enxergar o nível de endividamento das empresas e o dinheiro que elas têm em caixa, nos dando a possibilidade de investir somente naquelas empresas com uma ótima saúde financeira, realizando assim uma compra mais segura.